Vamos começar o nosso Quiz Enem. Você pode acompanhar o vídeo usando a Slides que está na descrição. Qual é a civilização conhecida como berço da democracia? Isso mesmo, galera! Os gregos, sobretudo na cidade de Atenas, eram conhecidos como berço da democracia, que não é mesmo a democracia dos dias de hoje, mas influenciou diretamente a percepção desse sistema político que utilizamos. O eixo foi uma aliança entre quais países durante a Segunda Guerra Mundial? Isso mesmo, galera! Alemanha, Japão e Itália, que os três, inclusive, formavam com as suas capitais o chamado eixo Berlim-Roma-Tóquio. O ano da independência do Brasil é 1822, 1824 ou 1831? Muito bem, galera! A proclamação da independência do Brasil acontece no ano de 1822 pelo aí imperador, que se tornou imperador, Dom Pedro I. O nome do primeiro presidente do Brasil na nova república é... Exatamente, galera, isso mesmo, Fernando Collor de Mello. Lembrando que a gente entende como nova república aquela eleição que pode ser situada como a primeira eleição democrática, onde todo o povo pôde votar para escolher o presidente. E o primeiro a ser votado foi Fernando Collor de Mello. Qual é o sistema econômico social predominante na Idade Média? Exatamente, povo! Feudalismo! Lembrando que desde lá da Alta Idade Média, o feudalismo é o sistema econômico e social predominante na Europa Ocidental. Quais dessas etnias não são originárias do território brasileiro? Muito bem, galera, isso mesmo. Os astecas estão localizados na região que hoje a gente conhece como México. Portanto, não faziam parte do território brasileiro, mesmo no período antes da invasão dos europeus a essa região. Qual o nome da lei que aboliu a escravidão no Brasil? Isso mesmo, galera! A Lei Áurea, promulgada em 1888, foi a lei que aboliu a escravidão no Brasil. Lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão nas Américas. Qual dessas revoltas não acontecem durante a Primeira República? Muito bem, galerinha! A cabanagem não acontece
durante o período da Primeira República. Muito pelo contrário, a cabanagem está ligada às chamadas revoltas regenciais, ainda no período do Império Brasileiro. Na Revolução Francesa, qual é o nome da carta jurídica criada na Assembleia Nacional? Exatamente, galera! A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estão relacionados ao primeiro documento jurídico da Revolução Francesa, onde estipulava a cidadania e o direito de camadas sociais predominantes na sociedade francesa da época. Qual dessas tecnologias não são criadas durante o período da Primeira Revolução Industrial? Isso mesmo, meu povo, indústria química. Lembrando que ela só vai se desenvolver a partir da chamada Segunda Revolução Industrial, no final do século XIX, e facilita muito a inserção de países europeus em locais para colonizar, sobretudo no continente africano, com remédios e também vacinas contra doenças que impediam o avanço dos europeus nesses territórios. Como se denomina a continuidade do Império Romano do Oriente? Boa, minha gente! Isso mesmo, Império Bizantino. O Império Bizantino é a continuidade, então, do Império Romano do Oriente, quando o imperador Constantino divide o Império em duas jurisdições, o Império Romano do Ocidente, com a sua sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a sua sede na cidade de Constantinopla. Após o período na Idade Média e a queda do Império Romano do Ocidente, o Império Bizantino continua por mais 1000 anos e tem como sede a sua capital em Constantinopla, atual Istambul. Qual o nome do ato adicional aí que dá início ao período linha dura na ditadura no Brasil? Boa, galera, isso mesmo, o AI-5 possibilitou o momento mais complicado e mais violento existente durante o período da ditadura civil e militar, o que não quer dizer que em outros momentos, quando o AI-5 não existia ou já tinha sido revogado, não houve tortura, não houve violências contra certas camadas da população. Porém, durante esse período é onde a gente tem a maior quantidade de violação dos chamados direitos humanos. Assinale o conflito que não tem relação direta com a Guerra Fria. Muito bom, meu povo, isso mesmo, a Primeira Guerra Mundial, na realidade, ela possibilita posteriormente o início da Guerra Fria, mas ela é anterior a esse processo e não está vinculado diretamente como consequência do período da Guerra Fria. O ano da promulgação da última Constituição do Brasil é... Isso mesmo, meu povo! A promulgação da última Constituição do Brasil, que é vigente até os dias de hoje, ocorreu no ano de 1988. Nome de um líder do Reino Franco.
Boa, galera! Isso mesmo! Carlos Magno foi o principal imperador do que a gente conhece como Reino Franco, inclusive tendo sido coroado pelo Papa como imperador do Ocidente. São duas características do racismo moderno. Perfeito, meu povo! Isso mesmo, diferente do que acontecia na antiguidade, a gente observa que a partir do processo da modernidade, a gente tem instituição de duas características ao processo de escravidão: o racismo e também o sistema econômico do capitalismo. Principal motivo para a vinda da família real para o Brasil. Muito bem, galera, isso mesmo. A partir da invasão de Napoleão à Península Ibérica, em 1807, a corte, os reis e também o tesouro de Portugal transladam para a colônia Brasil, que aí se torna não mais uma colônia, mas sim a matriz do Império Português. A Tríplice Aliança era formada por Muito bem, galera. A Tríplice Aliança, então, era formada por Uruguai, Argentina e Brasil, no confronto chamado de Guerra do Paraguai, que tem esse nome porque essa Tríplice Aliança entrou em conflito direto com Solano Lopes, imperador, então, do que a gente conhecia como Paraguai. Acontecimento histórico que inicia a Idade Média. Muito bem, minha gente! A queda do Império Romano é formalmente utilizada como período, como momento que a gente tem o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, mais especificamente em 476 d.C. Política predominante durante o período da Primeira República. Isso mesmo, galera! A política dos governadores predominou por grande parte do período conhecido como Primeira República, que constatava como um controle dos estados de Minas Gerais e São Paulo do centro do país, ou seja, da União, e, em compensação, deixava a autonomia dos outros estados para se autogovernarem.